segurou um pesado computador preto em seu colo. Parecia um tijolo enorme. Mas mesmo em um ambiente tão frio, ainda poderia operar bem depois de uma fúria de cliques. Ele disse, de acordo com as informações fornecidas por cada uma das forças, o número de cadáveres despachados cada vez é limitado. No momento mais alto, havia apenas dezenas de milhares de zumbis. O mapa de toda a base da prosperidade radiante e seus arredores foram exibidos na tela do computador de Iji Kong. Ele estreitou seu campo de visão para uma área específica. Ao redor da base, Iji Kong podia ver claramente os movimentos ao redor. De uma visão panorâmica, incluindo todos os combatentes e zumbis. Até mesmo sua própria posição era claramente visível. Esta é a função do mais avançado de seu país. Sistema de satélite. Nebulosa. Ishikon viu que os zumbis apareceram, um após o outro, e não havia mais zumbis nas saídas do metrô. Ao redor. Então ele disse a todos, quando todos começaram a comer. Obviamente, o número de zumbis que o rei zumbi pode controlar. Ao mesmo tempo também é a velocidade com que transforma cadáveres em zumbis. Não é tão rápido quanto imaginava. E podemos aproveitar a maré zumbi, atacando a base da prosperidade radiante, para atacar o acampamento base zumbi, contanto que possamos matar o rei cadáver. As ações dos zumbis se tornarão desordenadas. Também o nível de ameaça de zumbis desordenados serão bastante reduzidos. Iji Kong analisou as informações atuais para todos. Enquanto olha para o computador, embora escuro à noite, eles não acenderam as luzes e evitaram os zumbis, longe de ser descoberto. À distância, a guerra estava furiosa, tornando-se mais intenso. Rugidos e gritos foram ouvidos, mas as 7 pessoas da equipe de investigação não me importei, tendo experimentado inúmeras batalhas. Todos continuaram a comer, sem nenhum traço de emoção. Sobre o que estava se desenrolando lá fora, eles não esqueceriam sua missão principal. Por causa da simpatia, ou talvez eles não tinham muita simpatia por ninguém. Para começar um pouco logo depois, Yan Shan-Wu disse a todos: esteja preparado para a batalha. De acordo com Jong, deve haver um grande número de bronze. Zumbis blindados no subsolo. Eles eram as sentinelas do rei cadáver, com habilidades desconhecidas. Woody cerrou os punhos e fez um som de barulho. Então ele disse com um sorriso: chefe que ameaça essas coisas mortas podem representar para nós. Sem falar que o subterrâneo agora está quase vazio. Você não tem que fazer quando Nada. chegar a hora, eu posso lidar com ele sozinho. Lado de Bailey Chongqing. Ele olhou para o jovem e enérgico Wout impotente. E levantou as sobrancelhas com os braços cruzados. Wout, não estamos aqui para lutar desta vez. Não importa quantos zumbis você mate. Não terá sentido se o rei cadáver escapar. Tenha isso em mente. E
Não se envolva com as coisas além do rei cadáver. A expressão de Woody congelou. E ele estendeu a mão para arranhar a parte de trás de sua cabeça. Ups! Desculpe, eu esqueci disso. 10 minutos depois, a equipe dirigiu silenciosamente até a entrada do metrô, onde os zumbis saíram. Não havia vestígios de zumbis ao redor. Parece que eles já tinham saído para atacar a base da Prosperidade Radiante. Todos rapidamente saíram da van, armado e pronto para a batalha. Liderando o ataque estava Byung Jun-woo, que já estava segurando uma pistola preta na mão. Sua forma era um pouco estranha, com um cano maior e mais longo. E era preto sem um traço de reflexão. As armas dos outros também eram semelhantes. Todos os quais eram armas de fogo de formato estranho. Apenas Bailey Chongqing não usou uma arma, mas abra a enorme caixa que ele carregava com ele. Ali Chongqing tirou 2 armas. Da caixa, ele então, habilmente, montou as armas, transformando-os em uma lança estranha, mais de 2 metros de comprimento. A cabeça da lança era muito longa. Como um cone enorme, isso era semelhante a uma lança noturna muito rara, que foi eliminado no campo de batalha, cerca de centenas de anos atrás. Seu tamanho era extremamente grande. E seu peso também era assustador. Esta arma só pode ser usada quando uma cavalaria ataca. E era difícil para a infantaria usar esta arma. Flexivelmente, mas esta arma, enorme, se foi usado como uma arma contundente para esmagar, varrer costeleta, ou como uma arma afiada para esfaquear. Foi muito abrangente. Pode-se dizer que é mais adequado para fortalecimento, especialmente para mutantes extremamente poderosos. A equipe se aproximou da entrada do túnel e não se apressou. Homens, você caminha até a entrada do túnel. E lentamente agachou-se. Sua mão direita foi colocada no ar, acima do espelho, de ar de entrada. Ela disse, de repente, invisível, força espiritual, roxa, espalhados pela entrada do túnel. E explorou para baixo, esta força seguiu a parede. E se dividiu em 2 quando encontrou um garfo. E então continuou a explorar. Depois de algumas dezenas de segundos, Meng vê você guardar a mão direita dela. Levantou-se e disse a todos: ainda existe alguns zumbis no túnel, mas nenhum indivíduo especial foi encontrado. A habilidade Mangueçus só pode cobrir um alcance de 2 quilômetros. Em outras palavras, o rei zumbi ainda está escondido no fundo do túnel. Ouvindo isso, Im Jun-woo disse decisivamente: vamos descer para olhar mais de perto. Como ele disse que pulou no túnel primeiro, com uma arma na mão direita. Os outros o seguiram sem hesitação. A equipe avançou rapidamente ao longo do túnel. Com Manchus habilidade, eles poderiam julgar claramente o terreno e o número de zumbis e ratos gigantes. No escuro, Hailey Chongqing caminhou na frente da equipe,
Os zumbis espalhados, encontrados ao longo do caminho, foram esmagados diretamente por ele, com sua lança de cavaleiro. Depois de caminhar e correr por cerca de 5 quilômetros. Homem vê você de repente e diz: encontrei. Há um grande número de zumbis à frente. Este deve ser o covil deles. Na mente dela, ela viu zumbis densamente lotados. Ainda mais de uma vez fora. E entre esses zumbis, ela também viu os zumbis blindados de bronze, cujo poder de combate era comparável ao dos mutantes. A expressão de Yan Jong-woo foi condensada. Você encontrou o cadáver rei. Meng, vejo você franzir a testa, levemente, concentrado, e procurou entre os zumbis com seu poder mental. Rei, cadáver. Ela repete aquelas palavras que acabou de ouvir. Havia muitos zumbis no subsolo. E foi difícil identificá-los um por um. Homens, te veem. Procurou uma existência maior e mais forte. Mas além dos cadáveres blindados de bronze, não havia outros zumbis com óbvio características. De repente, ela viu uma cor incomum. Eu só encontrei um macaco de cabelos brancos. Yan Zhenwu repete o que acabou de ouvir. Macaco de cabelo branco. Ele então passou a dar a ordem sem hesitação. Vamos nos livrar dos zumbis primeiro. É melhor pegá-lo vivo. Ninguém nunca viu o rei cadáver? E esta própria existência é uma espécie de especulação por todos. Então, poderia ser qualquer coisa, mesmo um zumbi comum, com uma aparência comum. A única coisa que Byung Jun-woo pode julgar é que, já que o rei cadáver tem que comandar a batalha, é impossível estar muito longe de o grupo de cadáveres. Este ponto foi confirmado pela viagem subterrânea de Jong-gi. Embora Jong-gi não tenha visto o rei cadáver, mas naquela época eles foram atraídos para uma área aberta pelo grupo de cadáveres, com um truque e então cercado por um grande número de zumbis e cadáveres blindados de bronze. Se John e não tivesse a habilidade do ônibus espacial. Receio que teria terminado mal para eles. Com base nessas ações, John concluiu que o rei cadáver deve ter estado por perto. Daquela vez, comandando o grupo de cadáveres para atacar. Tornou-se óbvio para John que o rei cadáver deve estar entre os zumbis. Quanto a si, é um macaco de cabelos brancos. A equipe não saberia a menos que pegasse primeiro. A equipe rapidamente fez uma corrida louca para frente, em direção aos zumbis em uma velocidade muito rápida. Enquanto avança, Yan Jun-woo deu seu plano de batalha por Lee Woo-ulti. Liderar a carga e limpar os zumbis primeiro. Cho Meng, preste atenção ao monitoramento dos zumbis. E verifique se há algum indivíduo anormal. Se houver algum, me informe. Com o tempo, os outros virão comigo. E ser responsável por capturar o rei cadáver. Todos disseram em uníssono que entendem. Depois que Byung Jun-woo deu a ordem, em breve, de acordo com a orientação de Meng Siu, eles chegaram ao local onde os zumbis se reuniram.
Os zumbis os encontraram e, imediatamente, soltou um rugido assustador. Bailey Shankin riu e imediatamente avançou, gritando para os zumbis irem e morrerem. Ele acenou com a lança do cavaleiro na mão e correu diretamente para os zumbis como um tanque humano, acompanhado por um estrondo alto. Em um instante, centenas de zumbis foram varridos. O sangue fedorento, borrifado como chuva. E os membros quebrados e cabeças dos zumbis foram jogadas em todos os lugares. De repente, os zumbis lotados foram eliminados por Bailey Shunkin para formar uma passagem de dezenas de metros. Enrolou os lábios e disse: Vice-capitão, você é muito lento. Saia do caminho e me observe. Enquanto falava, ele lentamente abriu os braços. Na escuridão, uma luz brilhante apareceu de repente, flutuando em seu ombro direito. Então, engolfou todo o seu corpo. Era uma bola de luz do tamanho de um punho, com luz afiada e brilhante. Brilho radiante. Então, uma segunda bola apareceu em sua mão esquerda. E uma terceira bola apareceu em sua cabeça. Alguns segundos depois, dezenas de bolas de luz o cercaram, como a auréola de deuses e mitos e lendas. Woody abriu os braços, e essas bolas de luz se moveram rapidamente, atirando para frente ferozmente, transformando-se em um longo feixe de luz. Luz branca envolveu tudo na frente dele. Depois que os corpos dos zumbis tocaram a luz branca, um grande buraco foi perfurado sem qualquer obstáculo. Feixes de luz brilhantes passam pelos zumbis. E os zumbis foram despedaçados, como se fossem feitos de papel. Rindo como um louco, seria declarado: Eu sou o rei do campo de batalha. Woody continua a rir descontroladamente. Sua habilidade é canhão flutuante, um tipo especial que transforma a energia mental em um canhão de energia com poder de penetração extremamente forte. Essa habilidade é particularmente poderosa em batalhas em grupo, sob o ataque do canhão flutuante. O grupo de cadáveres foi dilacerado como trapos. Bailey Shunkin sorriu impotente e tocou sua cabeça. Quando se trata de cortar a grama, um alienígena do tipo malaio, como ele, é de fato muito inferior ao Woody. O grupo de cadáveres dificilmente pode formar uma barreira para todos. Todos continuam a seguir em frente. Finalmente, este poderoso poder destrutivo atraiu a atenção do rei cadáver. 4 cobre, enorme, cadáveres blindados saíram do fim do túnel. Eles tinham 3 ou 4 metros de altura, como insetos-pau gigantes. Alto, magro e de pernas longas. É uma pena que as características do corpo perfeito, para os humanos, parecem extremamente estranhos quando pressionados sobre eles. Canhão flutuante os atingiu. O poder não era tão impressionante, que estreitou os olhos. São estes os chamados cadáveres blindados de cobre. Eu quero ver o quão poderosos vocês são. Ele apagou a luz ao seu redor.
e lentamente condensou a luz branca em sua mão direita. Mas Yan Jun-woo o segurou. Faça uma pausa, primeiro. Embora a arma flutuante de Watt seja poderosa, consome energia mental. Em certo sentido, se a deficiência for usada demais, causará danos irreparáveis à habilidade do usuário. Ele ainda ouviria Bianjan. Eram palavras. Ele colocou de lado sua habilidade e disse: Então eu vou deixar isso para você. Então eles não levaram isso de ânimo leve. Vamos pegar cada... Yan Zemu disse aos outros. Já tendo selecionado um deles, e levantou a grande pistola preta em sua mão bang. Um tiro maçante soou, e uma bala atingiu com precisão o olho direito do bronze. Cadáver blindado. Depois de ser atingido, o cadáver blindado de bronze com ossos de aço realmente cambaleou para trás alguns passos. Esta arma, obviamente, não é uma pistola comum. Jun-woo caminhou em direção ao cadáver blindado de bronze, passo a passo com um rosto sem expressão. E as balas em sua mão atingiram seu torso esguio. Um por um, ele realmente o forçou a recuar passo a passo. Bailey Chong-chin, Kong, Chong e Shi Guangmin também selecionou seus respectivos oponentes. Ali Shunkin balançou as terras de seus cavaleiros e correu para lutar contra um cadáver blindado de bronze. Em combate corpo a corpo, Kong e Shang bateu os punhos juntos. E a cor de seu corpo instantaneamente se transformou em um escuro. Prata metal. Cor, a capacidade do aço forjado. Permite que ele tenha o corpo mais forte e afiado, transformando cada parte de seu corpo em uma arma mortal. Ele brilhou e apareceu no ar. E sua perna direita cortou o ombro de um bronzeado. Cadáver blindado como uma faca longa. O cadáver blindado de bronze foi derrubado de joelhos por este golpe. E um corte terrível foi feito em seu ombro, revelando os ossos dentro. A expressão de Kong Shang ficou um pouco surpresa, porque ele viu que o osso era realmente vermelho sangue. É muito difícil, seu chute poderia dividir um carro. Neste momento, um feixe de luz passou por ele e atirou no peito do cadáver blindado de bronze. O peito do cadáver blindado de bronze tinha sido perfurado pelo feixe de luz, com um buraco enorme, e a carne e o sangue ficaram borrados. Kong Shang se virou e viu Shi Guangmin segurando um estranho rifle de atirador preto. E sorriu para ele em momentos como este. Ainda precisamos cooperar. Do outro lado, Yan Shan-woo já havia pressionado o bronze. Cadáver blindado contra a parede. E depois, enfiar a pistola na boca. Segundos depois que ele explodiu a cabeça da boca, a metade restante do corpo desabou no chão. E caiu pesadamente nos trilhos fedorentos da ferrovia do metrô. Embora a eficácia de combate dos 4 bronzeadores, cadáveres blindados é forte. Eles são apenas aperitivos, na frente da equipe de investigação. Meng-ku pressionou a cabeça com uma mão. E de repente disse: O grupo de cadáveres está se movendo.
o macaco de cabelos brancos e os 6 cadáveres blindados de bronze. Estão prestes a fugir. Um grande número de cadáveres está nos cercando. Neste momento, Yang Gênio ajustou o seu escuro óculos de sol em forma de sapo e disse, em sua voz fria de sempre: agora posso deduzir, com confiança, que o macaco de cabelos brancos é o rei cadáver. E é óbvio neste ponto que essa horda de cadáveres veio aqui para atrasar o tempo. Ele então levantou a arma e ordenou a todos: vamos lá, devemos pegá-lo hoje. Não devemos deixá-lo escapar. O rei cadáver tem uma forte capacidade evolutiva. E sua sabedoria está crescendo constantemente. Se for permitido escapar desta vez, será mais difícil pegá-lo da próxima vez. Depois de conhecer as habilidades de todos. Então, a equipe não parou e perseguido na direção onde o rei cadáver estava. Mas, neste momento, o grupo de cadáveres era como um louco, derramando do fim do túnel como uma maré. Yin Chan não queria perder mais tempo e tirou os óculos de sol. Diretamente, sua habilidade destrutiva foi ativada. E uma luz dourada, deslumbrante, acendeu-se no túnel. Segundos após o túnel cheio de zumbis, variando milhares de metros de comprimento, tinha sido limpo. Com este milhares de zumbis foram exterminados diretamente. Yin Chan sentiria uma dor no peito. E ele não pôde mais cobriu a boca e tossiu violentamente. Mas ele não parou de perseguir. Ele disse: não há tempo a perder. E todos entenderam isso. Então eles perseguiram na direção onde fugiu o cadáver ao longo do caminho. Havia alguns esporádicos ratos gigantes e grupos de cadáveres tentando impedi-los. Mas eles foram todos exterminados por Bailey, Chongqing e Kong Shang, neste momento fora da base da prosperidade radiante. Os zumbis que estavam atacando ferozmente a base parecia ter recebido algum tipo de sinal e parou de atacar. Eles se viraram ao mesmo tempo e correu em direção ao túnel. Como os cadáveres deixaram, os ratos também se juntaram ao exército em retirada. Shaolin estava queimando com chamas por todo o corpo, como uma deusa do fogo. Mas seu peito, violentamente aquecido, mostrou que sua luta não foi fácil. Olhando para a retirada repentina dos cadáveres e ratos, ela estava um pouco atordoada com o que está acontecendo. Ela não tinha ideia de que enquanto eles estavam lutando, o rei cadáver subterrâneo também estava enfrentando uma crise de vida neste momento. Yang Zhengu tinha alcançado o rei cadáver em fuga. O grupo de cadáveres bloqueando a equipe de investigação era como um trapo. E um buraco enorme foi facilmente aberto. Toda a equipe de investigação correu para as proximidades do rei cadáver. Na velocidade da luz. Também foi qualquer um deles tinha visto um macaco de cabelos brancos. A uma distância tão próxima, foi protegido por 3 enormes cadáveres blindados de cobre. E um dos cadáveres blindados de cobre o carregava e correu descontroladamente para as profundezas do metrô. Pegá-lo vivo
Yan Chen foi gritado. Guang Min imediatamente agachou-se e levantou seu rifle de atirador preto, mirando na perna do cadáver blindado de cobre, carregando o macaco de cabelos brancos. A articulação da perna delgada foi atingida por uma luz dourada e quebrou com um clique, perdendo o equilíbrio. O cadáver blindado de cobre rugiu e caiu no chão. E o macaco de cabelos brancos nas costas gritou e rolou para o chão. Bem naquele momento, Bailey Chongqing correu com sua lança noturna e pressionou diretamente a ponta contra a cabeça. Os olhos do macaco de cabelos brancos brilhou com medo óbvio e depois amontoados no chão sem se mover. Os cadáveres blindados de cobre presentes também estavam com medo e só conseguia Atacar, rosnar e ameaçar Bailey Chongqing para deixar seu rei. Yin Zhenwu olhou para o macaco de cabelos brancos. Seu olhar estava fixado na criatura. E no momento, era impossível para qualquer um trancado sob seu olhar escapar. Yan Shou poderia fazer o macaco de cabelos brancos desaparecer. Em um instante, se ele quiser. A equipe se aproximou do macaco de cabelos brancos e ignorou os cadáveres blindados de cobre, com o macaco de cabelos brancos na mão. Os cadáveres blindados de cobre não ousam se mover. É este o rei zumbi, que secretamente comanda todo o exército zumbi. Que olhou para o macaco de cabelos brancos no chão e levantou as sobrancelhas. Espólio riu descuidadamente. Eu pensei que a criatura que controlava os zumbis, sem dúvida, seria muito poderoso. Mas acaba sendo tão fraco. Bailey Chongqing respondeu com calma. Não, isso é razoável. Se ele pode realmente controlar incontáveis zumbis, isso significa que é o cérebro dos zumbis, ou algum tipo de mutante do sistema de controle. Então, não é surpreendente que não tenha fortes poder de combate pessoal. O homem vê você calmamente se aproximou e silenciosamente murmurou. Não admira, mesmo que possa controlar um enorme grupo de cadáveres. Não se atreve a lançar facilmente uma guerra em grande escala contra as forças humanas, porque seu corpo é muito fraco. E um grande número de zumbis e cadáveres blindados deve ser deixado para proteger sua segurança, com seu próprio poder de combate. Qualquer pessoa com experiência suficiente pode ser capaz de matá-lo com facilidade. Os 2 cadáveres blindados de bronze restantes atrás deles rugiu de vez em quando, mas sem o comando do Rei Cadáver. Eles obviamente não sabiam o que fazer. O macaco de cabelos brancos tinha medo em seus olhos e continuou fazendo barulhos estranhos em sua garganta. Yan Zhe apontou sua arma para a cabeça do macaco de cabelos brancos e disse friamente: Deixe-os se matarem. Uma pitada de ódio brilhou nos cabelos brancos. Olhos de macaco. Mas o grito de repente ficou mais alto. O próximo momento, os 2 cadáveres blindados de bronze rugiram e correu em direção a eles o macaco de cabelos brancos. Tinha percebido que ele não poderia sobreviver. E mesmo que ele caísse nas mãos de a pessoa na frente dele, ele definitivamente sofreria tortura. Então ele escolheu a morte.
mas ele não tinha intenção de morrer sozinho. Se ele estivesse desbotado para morrer lá, então levaria pelo menos um membro da equipe com ele. No entanto, em face da força absoluta, este último esforço de Vala foi inútil. Bailey Shinkin, segurando sua lança noturna em sua mão e exercendo uma força aterrorizante. De repente, riu alto e uma explosão de luz dourada emergiu de sua lança noturna, cobrindo toda a arma. Então ele correu em direção aos 2 cadáveres blindados de bronze, sozinho como um deus da guerra. A enorme lança noturna varreu ferozmente, cortando os 2 cadáveres blindados de bronze ao meio, em um instante, com apenas um golpe. Eles foram simultaneamente eliminados por Bailey. Sangue fresco e ossos vermelhos voaram por toda parte. Esta é a força do vice-capitão da equipe de investigação, o punho de ferro Bailey Chongqing. Mas, neste momento, a equipe ouviu rugidos altos ecoando pelo túnel. A distância, os poucos zumbis restantes estavam indo em sua direção. E também com a maré zumbi pelo rei cadáver. Foi apenas uma questão de segundos. Você não é honesto. Yan Jun-woo olhou para o macaco de cabelos brancos, friamente, sob o focinho da arma. Ele sabia que essa coisa não seria capaz de permanecer viva. Se não for morto, todos estarão cercados pelo exército de zumbis, que é rechaçado. Ninguém sabe quantos zumbis ainda estavam no subsolo. E Byung-jun se atreveria a não correr esse risco. Então ele puxou o gatilho decisivamente e atirou diretamente através da cabeça do macaco de cabelos brancos. Seu corpo é semelhante ao de humanos comuns. E não há nada de especial nisso. O tiro fez um buraco enorme aparecer diretamente em a parte de trás de sua cabeça. O principal tirou um saco de corpo e imediatamente afastou o macaco de cabelos brancos. Então, eles rapidamente deixaram o metrô pela saída mais próxima. Depois de retornar à superfície, eles viram uma cena extremamente incrível. No vasto campo nevado eram dezenas de milhares de zumbis. Eles estavam por todo o lugar. E eles estavam indo na direção do subterrâneo. Metrô. Mas agora estamos parados no campo nevado. Seus movimentos eram muito atordoados e rígidos, sem alvo claro à vista. Yan Shou comentou. Sem o controle do rei zumbi. Esses zumbis comuns não agirão coletivamente. Mas Meng Xiu também disse. Desta forma, mesmo que haja mais deles, eles dificilmente representarão uma ameaça para grandes forças humanas. E os zumbis, sem inteligência. Eram 2 criaturas completamente diferentes. E embora os últimos sejam problemáticos, levará algum tempo para resolvê-los. Alguns zumbis próximos descobriram sua existência, rugiu e depois correu em sua direção. Mas nunca os atacou com isso. Yang Jun-woo disse para sua equipe: Vamos lá, e não se envolva com essas coisas.
Eles vão desaparecer por conta própria, em pouco tempo. Os zumbis, sem o comando do Rei Zumbi, não pode existir por muito tempo. Eles são os portadores do vírus. E seus corpos se deteriorarão rapidamente. Se eles não conseguirem comida e anchou, e não estavam interessados em limpar os cadáveres aqui.